Olá, aluno do Clube Garra Concurseira. Eu sou o professor Celso Costa, o seu professor de matemática. E hoje nós vamos começar a falar sobre sistema de unidades de medida. Mas, professor, o que é sistema de unidades de medida? O que são essas unidades de medida? Bom, sistema de unidades de medida internacional é um sistema padrão que foi padronizado para que todo mundo utilizasse as mesmas unidades de medidas. Tá? Inclusive no Brasil a gente utiliza muitas dessas unidades. Por quê? Por ser mais fácil. É uma unidade que ela é decimal, ou seja, é de base 10, é muito mais fácil de fazer cálculos, mas às vezes a gente faz uma confusão para fazer essas conversões. Unidades muito grandes, você quer diminuir essas unidades, quer saber quanto que fica em um outro tipo de unidade. Existem os múltiplos e submúltiplos, que é o que a gente vai aprender nessas aulas de sistemas de unidades de medidas. Vai aprender a fazer as conversões e fazer os cálculos dessas conversões. Tá legal? Deixa eu mudar a nossa tela aqui para a gente começar a escrever e entender melhor esse sistema internacional, né? Bom, vamos lá. O sistema internacional, ou seja, o SI, que é o Sistema Internacional de Medidas, ela foi uma convenção entre cientistas que padronizaram, ou seja, tornaram padrão as unidades de medida. Tá? Professor, mas quais são essas unidades? Bom, você utiliza todo dia muitas dessas unidades. Por exemplo, para comprimento. Para comprimento, a gente utiliza o metro, não é? 1 metro, 2 metros, 3 metros. Legal. 1 metro é uma unidade do Sistema Internacional de Medida. Ele é representado pela letrinha M, metro. Tá? Outra unidade básica que a gente utiliza para massa. Para massa, a gente utiliza gramas. Quando você vai na padaria, moça, me vê 200 gramas de presunto, me vê 200 gramas de mussarela, de mortandela, tá? A gente pede em gramas. E grama é representado pela letra G. Quando você vai medir líquidos, por exemplo, você quer saber o volume de um líquido, a gente fala em litros. E litros é representado pela letra L. Certo? Ó, tem uma tabelinha aqui que eu vou mostrar para vocês, que é essa tabelinha aqui com as grandezas básicas que a gente utiliza. Olha ele aqui, ó, comprimento é calculado em metro, o nome metro, o símbolo é o M. A massa é grama. Aqui a gente está representando por quilograma. Por quê? É mais comum a gente falar 1 quilo, né? 1 quilo de farinha, 1 quilo de feijão, 5 quilos de arroz. Geralmente é por quilo, porque é uma quantidade que a gente utiliza mais do que gramas. O quilo, ele é um múltiplo da unidade de medida grama. Eles fazem parte do mesmo conjunto, é massa, é a mesma grandeza de base, é a massa. O tempo, ó, temos o tempo aqui também. O tempo é calculado em segundos. Mas a gente sabe que tem minutos, tem horas, tem dias, semana, meses, anos, séculos, milênios. Tem muita informação. Mas a grandeza de base é o segundo, a menor unidade. Ou seja, a unidade padrão do Sistema Internacional é segundo. Quando a gente vai medir corrente elétrica a gente mede em ampere. Ampere a gente escreve com a letra maiúscula A. Para você saber se é uma letra maiúscula ou uma letra minúscula na unidade de medida, é só você lembrar de onde vem essa unidade de medida, ampere. Ampere é o sobrenome do cientista que descobriu essa corrente elétrica. Se é sobrenome de alguém, se é nome ou sobrenome de alguém, a unidade de medida fica com letra maiúscula. Por exemplo, volt. Volt também é uma unidade de medida e é o sobrenome do cientista que descobriu a eletricidade, Alessandro Volta. Temperatura termodinâmica.
temperatura termodinâmica é de mesma base da temperatura que a gente está acostumado a falar. Aqui no Brasil a gente utiliza graus Celsius. Nos Estados Unidos e alguns países do mundo utilizam-se o grau Fahrenheit. Mas no meio científico, para temperatura, é utilizado o Kelvin. O Kelvin ele tem a mesma base do grau Celsius, só que a diferença é que em graus Celsius nós temos graus negativos, em grau Kelvin não. A gente vai aprender a fazer essas conversões também, tá? Durante as aulas. Quantidade de substância. Quantidade de substância a gente fala que é mol. Aqui é utilizado mais em química. E a unidade de medida é o próprio mol. Intensidade luminosa. Para a intensidade luminosa existem algumas unidades. A grandeza é a intensidade luminosa, mas as unidades podem ser diferenciadas. A unidade base do Sistema Internacional é a candela. A candela. É usado o símbolo CD. Mas a gente pode encontrar ainda lux. A gente pode encontrar lumens. Geralmente em lâmpadas você encontra lumens. Bom, mas no Sistema Internacional a gente utiliza a candela. Lembrando disso daqui, múltiplo. Professor, o que é múltiplo? Bom, múltiplos e submúltiplos são tamanhos ou quantidades dessa unidade base. Vamos utilizar a unidade base mais simples que a gente conhece, de comprimento. De comprimento é 1 metro. Então vamos colocar aqui, ó, o M. M é a unidade base do metro. 1 metro, 2 metros, 3 metros. Quando a gente tem mais de 10 metros, 100 metros, 1000 metros, a gente utiliza outras denominações. Por exemplo, quando eu tenho 10 metros, eu posso falar que eu tenho um decâmetro ou decâmetro. Quando eu tenho 100 metros, eu tenho um hectômetro. Hectômetro. Quando eu tenho 1000 metros, isso é fácil, professor. 1000 metros é 1 quilômetro, né? Exatamente, 1 metro, 1000 metros é 1 quilômetro. Olha só que legal. Essas unidades aqui, são as unidades que a gente chamamos de múltiplos. Unidades múltiplos de metro. Legal, professor. Quando tem unidade maior que 1 metro, eu posso usar os múltiplos. Em vez de falar 1000 metros, 1200 metros, posso falar 1 quilômetro. 1 quilômetro, 1,2 quilômetros. Legal, entendi, professor. Legal. Bom, mas, professor, eu sei que tem unidades menores que 1 metro, né? Por exemplo, se eu dividir o metro na metade, meio metro, fica 50 centímetros, não é isso? É isso mesmo, meu querido aluno. Olha só. Se a gente pegar 1 metro e dividir em 10 partes, cada parte dessas 10, a gente chama de decímetro. Decímetro. Legal? Se a gente dividir 1 metro em 100 partes, olha só, 100 partes de metro, centímetro, professor, olha, centímetro, meu querido aluno, é isso mesmo, centímetro. E se eu pegar 1 metro, agora vamos ver se você sabe, se eu pegar 1 metro e dividir em 1000 partes de metro, 1000 metros, milímetro, milímetro, isso mesmo, milímetro. Entendi, professor, legal. Mas como que eu vou saber qual que é a unidade que eu vou utilizar? Bom, vai depender da pergunta que está sendo feita. Por exemplo, se eu quiser fazer uma conversão, eu quero saber quanto que é 1 quilômetro em metro. 1 quilômetro em metro. Você percebeu que a gente fez uma tabelinha aqui? Eu vou passar uma linha aqui, ó. Vou desenhar mais ou menos uma tabelinha. Aqui. Assim. Passar uma linha aqui no meio. Não liga para minhas linhas retas, não. Porque é difícil desenhar nessa mesa nova. Não estou acostumado ainda. Tá?
Mas tá, deu para entender, tá? Fizemos uma tabelinha aqui com as nossas unidades de medida. Padrão, múltiplos e os submúltiplos. Submúltiplos. Ah, professor, entendi. Então, a unidade padrão é o metro, né? Isso, a unidade padrão é o metro. Os múltiplos é quando você tem unidades maiores que o metro, mas ainda são unidades de comprimento. Beleza? Beleza. Submúltiplos são as unidades menores que um metro. Menores que metro, mas ainda assim são unidades de comprimento. Tá? A gente utiliza bastante centímetros. Por exemplo, essa caneta aqui tem o quê? Tem 15 centímetros, mais ou menos. 15 centímetros. Tá? Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Como é que a gente faz uma conversão de 1 quilômetro para metro? Quantos metros tem em 1 quilômetro? É simples. Eu fiz a tabela. Existem algumas formas da gente resolver essa pergunta. Tá? Uma delas, que é uma das mais fáceis, porém ela é um pouquinho demorada, porque tem que fazer essa tabelinha aqui, tem que desenhar certinho, mas ela é fácil de entender. Olha só, 1 quilômetro, eu vou colocar aqui, ó, 1 quilômetro, 1 embaixo do quilômetro. Para eu saber quanto é em metros, eu vou adicionando zeros até chegar no metro. Olha, chegou no metro, quanto deu aqui? 1,000, 1,000 é 1000. Ah, professor, então é 1000 metros. Exatamente, 1 quilômetro não é 1000 metros? 1 quilômetro são exatamente 1000 metros. Tá? Se você quiser fazer o inverso, quiser colocar, por exemplo, 3 centímetros e quer saber quanto que é em metro. Bom, deixa eu pegar minha borracha aqui e apagar. Ó, a gente já aprendeu 1000 metros é 1 quilômetro. Desenhar. 3 centímetros em metro. 3 centímetros em metro. Ó. 3 centímetro está aqui, então vamos colocar aqui. 3 centímetros. Para eu saber quanto é em metro, eu vou adicionando zeros até chegar no metro. 0, 0. Só que toda vez que eu fizer zeros para a esquerda, quando chegar no último zero aqui, eu tenho que colocar uma vírgula. Beleza? Cheguei no último zero, eu coloquei uma vírgula. Então vai ficar 0,003 metros. 0,03 metros. 3 centímetros é exatamente igual a 0,03 metros. Tá legal? Se você fizer uma tabelinha dessa, qualquer unidade que você colocar ali, você encontra o valor. Agora, professor, eu quero saber quanto é 12 milímetros. 12 milímetros? Ixi, como que a gente vai fazer 12 milímetros? Vamos lá que eu te explico. 12 milímetros. Vou dar a caneta aqui. Ó, 12 milímetros. 12 tem duas casas, certo? Duas casas. Eu vou pegar a casa da unidade e colocar no milímetro. Então vai ficar 12. Até aqui tá tudo bem. Eu quero saber quanto é em metro. Em metro, eu vou pegar e vou adicionando zeros até chegar no metro. Chegou no metro, eu coloco uma vírgula. Toda vez que eu adicionar zeros para a esquerda, eu coloco uma vírgula na última casinha, no último zero. Então, eu sei que 12 milímetros é igual a 0,012 metros. 12 milímetros igual a 0,012 metros. Tá legal? Aprendemos a fazer dessa forma, por tabela. Muito bem. Professor, mas o senhor falou que tem mais formas Eu acho que essa daí está um pouco difícil ainda. Tem alguma outra forma que a gente pode fazer? Talvez eu me adapte mais? Tem sim. Olha só.
Você percebeu que se a gente colocar de metro para múltiplos, a gente vai multiplicando por 10? Ou seja, eu tenho metro, o decâmetro não é 10 vezes o metro? O hectômetro não é 100 vezes o metro? Se ele é 100 vezes o metro, ele é 10 vezes o decâmetro. O quilômetro, ele é 10 vezes o hectômetro. E ele é 10 vezes o decâmetro. E automaticamente ele é 1000 vezes o metro. Nossa, professor, mas confundiu tudo agora. Eu vou te explicar aqui da seguinte forma. Nós temos a unidade padrão, metro. Certo? Beleza. Nós já aprendemos que os múltiplos são o decâmetro, o hectômetro e o quilômetro. Múltiplos, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Os submúltiplos. Submúltiplos nós temos o decímetro, o centímetro e o milímetro. Existem outras unidades menores também, ou unidades maiores, mas por enquanto vamos nos focar nessa que é as unidades que a gente mais utiliza. Olha só, toda vez que eu quiser fazer uma unidade de múltiplo, para diminuir ela, eu vou, por exemplo, se eu quiser passar de quilômetro para hectômetro, a unidade que tiver aqui eu vou multiplicar por 10. Da mesma forma que hectômetro para decâmetro, eu também vou multiplicar por 10. E de decâmetro para metro, eu também vou multiplicar por 10. E assim eu vou fazer até os submúltiplos. Multiplica por 10, decímetro para centímetro multiplica por 10, centímetro para milímetro multiplica por 10. E é verdade isso, porque lembra que a gente fez 1 quilômetro, são quantos metros? São 1000 metros, né? Não é a mesma coisa que eu pegar 1 quilômetro e multiplicar por 10 3 vezes? Então eu multiplico por 10, depois por 10, depois por 10. Eu sei que 10 vezes 10 vezes 10 é igual a 1000. Ah, professor, então quer dizer que qualquer valor que eu tiver em quilômetros, se eu multiplicar por 1000, eu chego em metro, né? Exatamente. Se você tiver no quilômetro lá, 5 quilômetros, e você quiser transformar para metros, o que você tem que fazer? Pega esse 5, multiplica por 1000. O que você vai ter? 5.000 metros. Ah, é verdade, professor. 5 quilômetros realmente é 5.000 metros. Entendeu? Da mesma forma que se eu tiver um decâmetro quiser transformar para centímetro, o que eu vou fazer? Eu tenho um decâmetro, vou multiplicar por 10, vai virar metro. Depois eu multiplico por 10 de novo, vai virar decímetro. Depois multiplico por 10 de novo, vai virar centímetro. Então, 2 decâmetros é igual a quantos centímetros? É 2 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 2 vezes 1000. 2 vezes 1000, 2000 centímetros. Então, 2000 centímetros são 2 decâmetros. Entenderam? Ah, legal, professor, entendi. Então, toda vez que eu multiplicar, que tiver 1 quilômetro, for multiplicar para unidades menores, eu multiplico por 10. Porque eu sei que 1 quilômetro são 1000 metros. Entenderam? 1 quilômetro vai multiplicar por 1000, vai chegar em metro. 1 quilômetro vai multiplicar por 10, vai chegar em hectômetro. 1 quilômetro multiplica por 100, vai chegar em decâmetro. Ah, tá, professor. Tá, entendi. Essa parte eu entendi. Mas como é que eu faço ao contrário? Ora, é fácil também. Já que para a direita a gente sempre vai multiplicando por 10, para a esquerda a gente está fazendo o caminho inverso. Então a gente faz o cálculo inverso. E qual que é o inverso da multiplicação? Exatamente, é a divisão. Então toda vez que eu quiser multiplicar um submúltiplo para uma unidade maior, eu divido por 10. Então milímetro para centímetro, divido por 10. Centímetro para decímetro, divido por 10. Decímetro para metro, divido por 10. Metro
para decâmetro, divido por 10. Decâmetro para hectômetro, divido por 10. E hectômetro para quilômetro, divido por 10. Ah, tá, professor, entendi. Legal, legal. Então quer dizer que se eu tiver 1 centímetro que eu quiser transformar em metro, eu divido por 10, depois divido por 10, depois divido por 10 de novo? Exatamente. Olha só, se você tiver 1 centímetro e quiser transformar para metro, você tem que fazer o quê? 1 dividido, né? Dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10. Por quê? Centímetro está aqui. Eu tenho que dividir por 10. Só 2 vezes, né? Não é 3, ô professor. Aí você me confunde. É isso mesmo, divide só 2 vezes. Então vamos lá. Centímetro está aqui. Você divide por 10 uma vez, depois divide por 10 de novo. Ou seja, você vai dividir por 100. Tá? Então, 1 dividido por 100 é a mesma coisa que 0,01 metro. 1 centímetro é a mesma coisa que 0,01 metro. Tá legal? Professor, entendi. Então, qualquer unidade de comprimento que eu fizer, se eu quiser transformar, se for transformar para a direita, eu multiplico por 10 vou multiplicando por 10 até eu chegar na unidade que eu quero. E para a esquerda também, né? Eu vou dividindo. Legal. Mas professor, isso aí funciona para comprimento. Como é que eu faço para as outras unidades? Para litro, para grama? É simples. Por quê? A unidade que vai no meio é a unidade do sistema internacional. A gente não tinha um metro? De um lado a gente tinha múltiplo, do outro lado submúltiplo. Para grama vai ser a mesma coisa. Olha só, no meio vai ficar grama. Os múltiplos de grama são o quê? Continua o mesmo padrão. Decagrama, hectograma e quilograma. Olha ele aqui, ó, quilograma, tá vendo? E o submúltiplo, professor? Submúltiplos. Professor, deixa eu tentar fazer. Bom, se metro, os submúltiplos são decímetro, centímetro e milímetro, então para grama é decigrama, né? Isso, decigrama, centigrama, exatamente, centigrama e miligrama. Professor, já ouvi esse nome aí, hein? Miligrama. Já, com certeza você já ouviu. Remédios geralmente é em miligramas. Beleza? Maravilha. E eu consigo fazer os mesmos cálculos, professor? Sim, consegue. Por quê? São sistemas padrões. 1 quilograma não vale 1000 gramas. E 1 grama não vale 1000 miligramas. Então você consegue fazer o mesmo cálculo que você fez com comprimento aqui para grama, para massa, para volume, litro, tá? Bom, pessoal, vamos resolver aqui um cálculo simples. Eu quero que vocês resolvam aí para mim. Eu vou colocar o cálculo aqui, o valor aqui, você pausa esse vídeo e tenta resolver aqui, e depois você continua para ver a resposta, tá legal? Então vamos lá. Transforma para mim, faz uma conversão para mim de 2 metros para milímetros. Depois, você vai converter 10 centímetros para metros. Depois, você vai converter 3 quilômetros para decâmetros. Só essas 3. Pausa esse vídeo agora, responda aí no seu caderno e depois você continua o vídeo para a gente ver as respostas. Tá legal? Legal? Conseguiu responder? Então vamos lá, pessoal. A resposta é o seguinte, olha só. 2 metros para milímetros. Eu posso fazer daquela forma que eu te expliquei na primeira vez, né? Vamos colocar aqui a tabelinha simples, ó. Metro, decímetro, centímetro,
milímetro. Os múltiplos são decâmetro, hectômetro e quilômetro. Beleza. Aqui está pedindo 2 metros, né? 2 metros, então eu vou colocar o 2 aqui, ó. 2 metros. Está pedindo para converter para milímetros, então eu vou colocar zeros até o milímetro. É para a direita? Então é só colocar zeros, não precisa colocar vírgula. Ó, 2000, 2000? Ah, professor, então 2 metros é a mesma coisa que 2000 milímetros? Exatamente, 2000 milímetros. Agora vamos fazer a segunda conversão, 10 centímetros para metros. 10 centímetros para metros. Ah, professor, 10 centímetros? 10 centímetros, eu lembro que o senhor falou, tem duas casinhas, né? Eu vou pegar a unidade e vou colocar no sistema que eu quero, no sistema que eu tenho, centímetros. É isso mesmo, então você vai colocar aqui, ó, 0 e 1. Beleza? Casinha da unidade você sempre coloca na unidade de medida que está mostrando ali. Se está 10 centímetros, o 0 você coloca nos centímetros. As unidades que tiver depois você coloca no decímetro. Tá? Se eu tiver 200 milímetros, 200 centímetros, 200 centímetros, eu vou colocar esse 0 no centímetro, este 0 no decímetro e este 0 no metro. Por quê? 200 centímetros não são 2 metros? Então o 2 tem que ficar na casinha do metro. Tá? Beleza, professor, entendi. 10 centímetros eu quero transformar para metro. Para transformar para metro agora eu tenho que passar para a esquerda. Quando é para a esquerda eu tenho que ir adicionando zeros e na última casinha eu tenho que colocar uma vírgula, né, professor? É isso mesmo. 0, chegou no metro? Chegou. Então coloca uma vírgula. 10 centímetros é a mesma coisa que 0,1 metro. Tá? Quando tem vírgula, quando tem 0, alguma coisa, coloca a unidade que tiver depois. Se tiver zeros para a direita, não precisa colocar. Você poderia colocar aqui, 0,10 metros. É a mesma coisa que 0,1 metros. Tá bom? Vamos para essa última. 3 km para decâmetro. 3 km para decâmetro. Ah, professor, 3 km, tem uma unidade só, né? Então ele vai no quilômetro mesmo. Isso. Então, ó, o quilômetro está aqui. Vou colocar aqui, 3 km. Decâmetro está onde? Está aqui. Então eu vou colocar 0 até chegar no decâmetro. 300, 300. 300, professor? 3 km são 300 decâmetros? Exatamente, 300 decâmetros. Então, 3 km são exatamente 300 decâmetros. DAM. Você pode fazer com qualquer unidade de medida que seja decimal. Seja ela grama, seja ela litro, seja ela metro. Tá legal? Maravilha, professor. Entendi. Entendi essa aula bem didática. Consegui entender tudinho. E se eu quiser fazer da forma de multiplicar, também consigo, né? Consegue. Se você tem 2 metros, você quer para milímetro, você pega o metro, multiplica por 10, depois multiplica por 10 de novo. Opa, só por 10, né? Depois multiplica por 10 de novo. Ou seja, multiplica por 10 3 vezes. 10 vezes 10 vezes 10 dá 1000. 2 vezes 1000, 2000. Chegamos no 2000 milímetros. Tá? Se você tem centímetro e quer transformar para metro, o que a gente faz? Divide. Tem centímetro? Divide por 10. Depois divide por 10 de novo. Então, 10 dividido por 100 vai dar 0,1. 0,1 é o que a gente achou aqui? Exatamente o que a gente achou. Tá legal, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima aula. Até mais.